Hoje vamos falar sobre a cotação do Bitcoin, Solana e Ethereum. Minhas senhoras e meus senhores, será que nas próximas semanas teremos uma alta do Bitcoin em direção aos 72 mil dólares? E será que depois haverá uma correção no preço do Bitcoin ou essa correção começará já nos próximos dias? Vamos começar pelo preço do Bitcoin, depois falaremos sobre alguns eventos económicos que levarão o mercado a essa grandes movimentos e falaremos sobre novas negociações. Nos últimos vídeos discutimos que aqui está se formando uma figura de bandeira. E, como vocês podem ver, o preço do Bitcoin atingiu o nosso primeiro objetivo e depois disso vimos um movimento lateral. Agora, a pergunta principal é, será que o preço do Bitcoin conseguirá subir até aqui na direção dos 70, 72 mil dólares e haverá uma correção do mercado cripto depois ou essa correção do mercado cripto começará já nos próximos dias? Vou explicar detalhadamente como o preço vai se mover e também falaremos sobre novas negociações, mas antes quero mostrar os eventos econômicos. Ou seja, os eventos que farão o preço do Bitcoin se mover e também discutiremos os dias em que o preço do Bitcoin certamente vai oscilar. Discutimos em vídeos anteriores que sairiam os dados sobre o desemprego. Esses dados elevaram um pouco o preço do Bitcoin. A taxa de desemprego ficou em torno de 4,2%. E por que isso é importante? Porque o Federal Reserve observa esses dados. O Federal Reserve também observa os dados de inflação dos Estados Unidos. No mês passado, a inflação ficou em torno de 4,2%. O que precisamos para que o Federal Reserve reduza a taxa de juros? Precisamos que a inflação fique em torno de 2% e que os dados de desemprego subam, os dados de desemprego caem e a inflação sobe. Ou seja, tudo está acontecendo ao contrário. Pois é, a reunião do Federal Reserve será em 29 de julho. Por que essa inflação está subindo? Porque os Estados Unidos e o Irã, entre esses dois países, houve problemas e eles não conseguem chegar a um acordo. Especialmente importante, né? Este tema é muito importante agora, neste momento, porque hoje saíram novas notícias sobre a América e o Irã e a situação parece bastante tensa, por isso nos próximos dias haverá volatilidade. Além disso, o que é muito importante é o relatório trimestral das empresas americanas. Eles começarão este mês e durarão cerca de 30, talvez 35 dias. Da última vez que os relatórios trimestrais das empresas americanas foram divulgados, o preço do Bitcoin subiu. Mas isso não significa que desta vez o preço do Bitcoin também vá subir por causa das empresas americanas, pode até acontecer o contrário. Vamos discutir isso em detalhes daqui a algumas semanas, porque precisamos ver como as primeiras empresas vão se sair. Ou seja, pelas primeiras empresas já será possível dizer, certo, todas as outras empresas provavelmente estarão no lucro ou no prejuízo. Também discutimos como a formação de bandeira funciona na teoria. Vejam, o preço cai, forma uma bandeira e depois cai novamente. Este é outro exemplo de formação de bandeira. Este é um exemplo de triângulo. Vou explicar agora porque o triângulo é importante. Aqui nós tínhamos um triângulo amarelo, nós também o discutimos. Naquela época, o preço do Bitcoin ainda estava em 86 mil dólares. E aqui precisamos destas linhas amarelas e azuis. Elas nos dizem onde está o suporte, ou seja, onde o preço do Bitcoin pode parar. Como podem ver, o preço do Bitcoin parou exatamente neste suporte principal. Ele estava em 70.055 e depois o suporte segue para 45, 40 mil. O que isso significa? Significa que entre 55 e 45 não há suporte. Além disso, né, o próximo grande suporte está em 29 mil dólares e em 20 mil. É muito importante entender isso. Vou explicar o porquê agora. Vejam como isso funciona na prática. Nós tínhamos aqui uma formação de triângulo. Aqui o preço do Bitcoin atingiu os seus primeiros objetivos. Os segundos objetivos estão aqui nos 45 mil dólares. Ou seja, estes são os potenciais objetivos finais. Mas antes disso, o preço do Bitcoin começou a formar um padrão de bandeira. O Bitcoin atingiu o primeiro objetivo e iniciou um movimento lateral. Nós discutimos que provavelmente um movimento lateral ocorreria aqui, e basicamente é o que está acontecendo. A questão toda é quando esse movimento lateral vai terminar, ou seja, quando veremos uma alta ou uma correção maior. Agora eu vou explicar com o que isso estará relacionado. As linhas azuis são linhas muito importantes, elas podem nos dizer quando o mercado de alta pode começar. Observe como foi aqui. Veja, o preço do Bitcoin caiu a partir da linha azul, depois ele a rompeu e o crescimento começou. Observe como foi aqui. Naquela vez, quando tivemos um mercado de baixa, também tivemos uma formação de bandeira aqui. Aqui está a formação de bandeira, e o preço do Bitcoin atingiu seus objetivos naquela época. Depois, o preço rompe essa linha e entra em um movimento lateral. Houve mais uma pequena correção e então começou uma alta que durou vários anos, viu? A alta continuou. Por isso precisamos que o preço do Bitcoin se consolide acima da linha azul. Agora vamos ver quando isso pode acontecer. No momento, o preço do Bitcoin está passando por uma correção. Isso está ligado às linhas de resistência e ao problema que está ocorrendo entre os Estados Unidos e o Irã. Ou seja, vejam, a partir das linhas vermelhas, o preço caiu várias vezes. Se a consolidação continuar, o preço do Bitcoin atingirá a linha azul por volta de meados de agosto.
Precisamos ver o preço do Bitcoin acima desta linha azul para podermos dizer, sim, provavelmente haverá uma alta. Ou seja, este é um ponto de entrada potencial para uma posição comprada. Eu não entraria em uma posição comprada agora porque há uma probabilidade de correção. E também não entraria em uma posição comprada aqui porque daqui pode ocorrer uma nova alta. Mas se por acaso o preço não se mantiver nos 55 mil dólares, ele cairá muito rápido. Olhem mais uma vez. Estão vendo? 55 mil dólares. Vejam, entre 55 e 45 não há suporte. É isso, aqui não temos suporte. O próximo suporte está aqui nos 40, 45 mil dólares. E esses serão exatamente os alvos daquela bandeira que tínhamos. E se houver uma consolidação da cotação aqui, se você, digamos, não conseguir entrar em uma posição comprada aqui, ou seja, se a cotação parar e subir imediatamente, então provavelmente ela voltará aqui mais uma vez, a este ponto, e então será possível entrar pela segunda vez. Se a consolidação continuar, lá para o final de outubro, o preço do Bitcoin atingirá esta linha azul. Ou seja, no final de outubro pode começar um mercado de alta. Caso ele caia para 30 mil dólares e depois ocorra uma consolidação, lá para meados de dezembro, ele atingirá esta linha azul. Ou seja, para que o crescimento comece, essas são as zonas potenciais para entrar na operação. Para que o crescimento comece, precisamos que a cotação do Bitcoin se consolide acima desta linha azul, ou seja, deve ocorrer um rompimento dela. Vejam o que está acontecendo com a cotação da Solana. Nós discutimos nos últimos vídeos que tínhamos aqui uma formação do triângulo. Eu removi essa formação porque ela não se encaixa muito bem, mas aqui podemos considerar uma bandeira. Mas eu não me concentraria agora em outras moedas, porque o próximo grande movimento estará ligado ao Bitcoin. Ou seja, para que a Solana suba bem, é preciso que o Bitcoin rompa a sua linha azul. Além disso, quando vocês veem aqui as linhas verdes e as vermelhas, né? As linhas vermelhas são as linhas de resistência, mais precisamente uma linha vermelha é a linha de resistência, que fica por volta de 98 a 99 dólares. As linhas verdes são uma referência para que vocês possam entender onde o Bitcoin deve parar. Mas aqui a Solana teve, nos últimos 10 dias, um bom crescimento e essas linhas verdes provavelmente precisam ser ajustadas um pouco para cima. Eu explicarei detalhadamente sobre essas linhas verdes nos próximos vídeos. Ou melhor, eu vou ajustá-las e depois nós vamos discuti-las, porque precisamos ver se a correção do Bitcoin vai acontecer. Porque se ela começar a ocorrer, a Solana pode sofrer uma queda muito rápida e grande aqui. E então, basicamente, essa zona será adequada ou chegará aos 55 mil dólares. Por isso, ainda vamos discutir essas linhas verdes, mas por enquanto, vocês podem usá-las como referência. Vejam o que está acontecendo com a cotação do Ethereum. A cotação do Ethereum também teve uma formação de bandeira e ela ainda está valendo. Olhem só, estão vendo? Aqui as linhas verdes se encaixam, ou seja, aqui tudo parece bem com elas. O Ethereum atingiu o primeiro objetivo, veja, 1.580 dólares. Vamos falar sobre as linhas verdes. Veja bem, se, digamos, a cotação do Bitcoin estiver em 55 mil dólares, então o Ethereum estará mais ou menos aqui. Se, digamos, a cotação do Bitcoin estiver em 50 mil dólares, o Ethereum estará mais ou menos aqui. Ou seja, talvez seja necessário ajustar essas zonas minimamente, subir 1% ou descer 1%, mas ainda vamos discutir isso em detalhes. Vocês também podem ver aqui que há uma linha azul e linhas vermelhas. A linha azul é a linha de tendência. Vou explicar agora para que ela serve. Veja como isso funciona. Aqui você pode ver que o preço do Ethereum caiu a partir da linha azul. Quando ele a rompeu, começou a subir. Ou seja, para o Ethereum crescer, precisamos que ele rompa essa linha azul, né? Esta aqui, onde ele está agora. E vejam, se esse crescimento acontecer agora, aqui estará a primeira linha de resistência, 2 mil dólares. Aqui passará a próxima linha de resistência. Mas eu seria muito cauteloso, porque as notícias atuais não parecem tão boas. Portanto, sejam cautelosos. Mesmo que o Ethereum rompa essa linha azul e tenha um movimento lateral aqui, isso não significa que ele subirá imediatamente para 3 mil dólares. Precisamos que o Bitcoin rompa a sua própria linha azul para que um bom crescimento comece. É importante entender isso. E repito, é muito importante. Os dados sobre a inflação são importantes. Eles sairão em 14 de julho. O Federal Reserve vai analisar esses dados e a reunião do Federal Reserve será no final do mês. Também são muito importantes os relatórios trimestrais das empresas americanas. Eles durarão cerca de 30 a 35 dias, mas ainda vamos discutir isso em detalhes, por isso sejam muito cautelosos nos próximos dias. Desejo a vocês uma boa noite, não se esqueçam de curtir este vídeo e nos vemos em breve.